Como a gente está trabalhando esse ano o tema, o ano da colheita, o versículo, lá no João capítulo 4, no versículo 35, não precisa da igreja abrir, fala assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre isso, para depois eu entrar na palavra que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja. Quando fala-se de colheita, eu comentava com os pastores na nossa reunião. Eu fui nascido na roça, fiquei na roça até o período de 9, 10 anos de idade. Eu me lembro quando meu pai fazia a colheita do milho, do feijão. Aí ele fazia uma grande festa para comemorar, no último dia da colheita. Pegava ali o maior galo que tinha no terreiro ali, fazia com macarrão, para servir para os trabalhadores que ajudavam na colheita. Então era motivo de muita alegria quando colhia. Mas algo muito interessante, que aqui fala de celeiro, mas na nossa região é conhecido como paiol. O meu pai ia lá naquele paiol, tirava todo o milho velho que estava naquele local, imunizava aquele paiol, limpava bem limpinho, para colocar a colheita nova. E o que nós podemos entender com isso? E assim, temos passado por momentos difíceis, mas Deus tem nos sustentado. Por esses dias tem aparecido tanta coisa que eu fico assim, só o Senhor para me ajudar. Só o Senhor para ajudar teus filhos, a tua igreja. Mas eu entendi que às vezes nós vamos colher muitas coisas que nós não plantamos. Mas qual que é o nosso dever? É orientar aquela pessoa, incentivar aquela pessoa a lançar uma nova semente. Como foi falado aqui na ministração, essa semente é lançada, ela é semeada e com certeza haverá colheita. E dentro desse tema, dentro desse versículo, eu gostaria de estar falando algo assim que Deus falou muito comigo, eu pesquisei sobre isso, que nesse texto fala sobre o calendário é diferente. Jesus disse, no calendário de vocês ainda faltam 4 meses para a colheita. No calendário de Deus o tempo é agora. Então não importa o tempo de igreja que você tem, não importa a situação que você está vivendo, o tempo é agora. Porque eu vejo uma coisa muito interessante, as pessoas que ficam no campo, mexendo ali com as colheitas, sempre eles estão trabalhando. Quando eles não estão colhendo, eles estão preparando a terra. Quando eles não estão preparando a terra, eles estão semeando para fazer colheita. Então eles não param. E no reino de Deus não é diferente, nós temos que aprender que o calendário de Deus é diferente do nosso calendário. Então nós temos que estar sempre orientando as pessoas a lançar uma nova semente. Quantas pessoas te procuram na sua célula, o seu discípulo, o seu vizinho, falando que está colhendo algo terrível na vida deles. E aí você fala assim, meu filho, o que você plantou você vai ter que colher. Mas lança uma nova semente, confia que o Senhor é poderoso para te dar uma colheita melhor. Esse é o nosso dever, esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Outra coisa, olhos voltados para as coisas terrenas. Jesus disse, levantai os vossos olhos. São olhos que estão focados onde deveriam estar. Tem relação com o coração. Onde está o meu e o seu coração? Em que o nosso coração está? O que nós estamos pensando? Nas coisas que desejamos? No estilo de vida que não pode ser mundano? O que você tem pensado? O que você tem colocado diante de Deus? Qual o propósito da sua vida? Porque se você está aqui nessa noite, não é por acaso. Eu sempre falo, você teria várias opções para estar em casa, vários motivos para você estar em casa, mas você está aqui nessa noite é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Então nós temos que entender onde está o nosso coração. Qual que é o desejo do nosso coração para que Deus possa fazer essa obra. Outra coisa, semeadura e colheita. Só se realizam quando arde no coração o desejo de plantar e colher. Quando os olhos do coração estão focalizados no propósito de Deus. Aí sim haverá uma boa semeadura, uma boa colheita. Outra coisa, fazendo a coisa certa no lugar certo. A ordem de Jesus é semear e colher. Não adianta dizer, Senhor, eu trabalho na fazenda, mas só quero cuidar do gado. Quantas pessoas pensam assim no reino de Deus?
Eu quero ir para a igreja, eu quero seguir o Senhor, mas eu só quero ficar no banco ouvindo a palavra. Eu não quero dirigir uma célula, eu não quero fazer uma visita, eu não quero dirigir nada. Eu só quero aquilo para mim. E Deus não quer isso. Então pense aquilo que você está fazendo. Porque se você foi chamado, com certeza você foi escolhido. Quantos mil habitantes tem Viçosa? Quantas pessoas tem aqui hoje? Então nós somos privilegiados de estar aqui na presença do Senhor. Para nós é um grande privilégio estarmos aqui. Então nós temos que orar ao Senhor e pedir a Ele qual a direção que o Senhor tem para mim. Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E dizer como os grandes profetas, eis-me aqui. Com certeza o Senhor vai usar cada um com o seu talento, com o dom que Deus te deu. Em nossa igreja, nós plantamos e colhemos através das células e dos discipulados. Por isso, temos que pastorear e investir, plantando as coisas no reino de Deus, nas vidas de nossos liderados. É para isso que Deus nos capacita, é para isso que Deus nos ensina, é para isso que Deus, pela misericórdia, nos coloca diante do povo, para que a gente possa enviar uma palavra de amor, uma palavra de ânimo. Isso sim, é você fazer a coisa certa no lugar certo. Outra coisa também que a gente pode tirar nesse versículo, alcançando o resultado final. Semear e colher não acontece por acaso. O processo realizado corretamente é o que nos permite chegar ao resultado final. Nas células devemos agir como garimpeiros, procurando as pedras preciosas que são os líderes. Pode ser demorado, isso não vai acontecer de um dia para outro. E eu falei pela manhã que às vezes a gente começa a dirigir uma célula, e confesso para os irmãos que no primeiro ano que eu dirigi uma célula na minha casa, muitas pessoas, chegou a ter 40 pessoas no primeiro ano que a gente dirigiu aquela célula. Mas assim, eu comecei a desanimar porque você investia nas pessoas e as pessoas não se prontificavam a fazer a obra de Deus. Queriam estar ali só participando, recebendo, mas não queria levar. E aí o pastor Marcos sempre me incentivando, não, vai em frente, investe naqueles que querem. E aí nós começamos a orar, e Deus começou a enviar novas pessoas para aquela célula. E essas novas pessoas foram crescendo, foram caminhando juntamente comigo e com a minha esposa. E para a honra e glória do Senhor, nós já multiplicamos a célula por 3 vezes. E em nome de Jesus, vamos estar multiplicando em breve, em nome de Jesus. Então assim, é isso que Deus está querendo fazer em nossas vidas. Para alcançar o resultado final, você tem que ter persistência, você tem que orar, você tem que jejuar em prol da sua célula. Não simplesmente você esperar aquele dia e não preparar nada. Você tem que estar preparado, você tem que orar, você tem que consagrar aquele lugar, para quando as pessoas entrarem naquela casa, as pessoas possam receber do Senhor. E muitas vezes as pessoas fazem aquilo de qualquer maneira, achando que está agradando a Deus. Deus não precisa de favor meu e de você. Como o Anderson falou, sem Deus nós não somos nada, mas Deus sem nós, Ele é tudo. Então nós temos que entender isso e aprender isso em nossas vidas. Temos que estar dispostos a enfrentar as dificuldades, mas o final é maravilhoso. Como eu estou testemunhando aqui, vale a pena você sofrer, vale a pena você persistir. Porque no reino de Deus, às vezes a gente acha que tudo é difícil, mas Ele é que vai colocar as coisas de acordo com o que Ele quer, e não do nosso jeito. O destino final, ser parte de uma joia como muitas outras pedras que refletem a luz da glória de Deus. A sua célula é o canto do riacho que o Senhor te deu para garimpar essas vidas. Então as pedras são as pessoas esperando ser alcançadas. Peça a Deus sabedoria, força, direção, entusiasmo para cumprir esse propósito na sua vida. Então não despreze a sua célula. Às vezes a sua célula tem 6 pessoas, 4 pessoas, você desiste. A célula do fulano tem tantas pessoas, persista. Porque se Deus te deu aquele pouquinho ali, com certeza Ele vai colocar algo maior para você. Eu ouvi uma mensagem do pastor Eiber que ele falava que Deus às vezes vai enviar discípulos problemáticos para você cuidar desses discípulos. Mas se você desistir, Ele não vai enviar bons discípulos para você, não vai enviar bênçãos para você. Então, ser fiel no pouco, que o muito Deus vai colocar em tuas mãos.
Falei também que Deus não vai requerer de você, se você cuida de 2 pessoas, no final Ele vai requerer 3. Se você cuida de 1000, Ele não vai requerer 1001. Mas aquelas que Ele colocou em tuas mãos, você vai ter que prestar conta dessas vidas. E quantas pessoas, irmãos, estão ceifando suas vidas por falta de ouvir a palavra de Deus? E nós ouvimos a palavra, nós praticamos essa palavra, nós temos esse privilégio de a cada dia Deus está nos capacitando, nos ensinando, nos dando graça, poder, e a gente guarda aquilo para nós. Isso é terrível. Falei também pela manhã que, não sei se a igreja está sabendo, um jovem gordinho que ficava deitado aqui na porta da igreja, desviado da palavra do Senhor, faleceu na quarta-feira. Então assim, coisa estranha que acontece na porta dessa igreja, quantos bêbados ficam deitados ali, quantas pessoas. E Deus tem um propósito nisso aí, mas Deus não me revelou nada até agora, mas a igreja tem que atentar para isso. E coisa que me chamou muita atenção, que no dia do velório daquele moço, o irmão dele mais velho, ele veio e deitou no mesmo lugar que o irmão dele ficava. E eu nunca vi aquele rapaz. Olha que coisa terrível. Então o diabo está ceifando vidas. Também nessa madrugada um jovem veio de moto, bateu aqui na parede que divide a igreja aqui, faleceu na hora. 19 anos o jovem. Se vocês saírem daqui depois, vocês vão ver o rombo na parede ali. Eu fiquei observando aquilo e falei, meu Deus, foi uma pancada muito violenta. Então assim, o diabo não é bobo, o diabo está ceifando as vidas do lado da igreja, na porta da igreja. E o que nós estamos fazendo? Às vezes a gente faz uma célula e fica louco para acabar aquela célula ali, para a gente chegar a hora do lanche, para a gente compartilhar algo que está acontecendo. Não, vamos falar da palavra de Deus, vamos compartilhar. Vamos incentivar nossos vizinhos, nossos parentes a participar de uma célula. É esse o nosso dever, é esse o dever da igreja nessa terra. Então assim, quando fala de colheita, eu creio que nós não vamos colher só no ano de 2016. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos colher. Mas para colher, o que tem que haver? Tem que haver uma semente. Tem que haver uma semeadura. E é sobre a semente que eu quero falar para a igreja nessa noite. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, no versículo 6. O título dessa mensagem é Sementes. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 6. Amém? Diz assim a palavra: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra. E te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar comigo nessa noite. Me usa aqui pela tua misericórdia, pois essa palavra falou muito em meu coração, chamou muito a minha atenção, Pai. Eu quero colocar diante de ti essa igreja que está aqui nessa noite. Que essa palavra venha ao encontro de cada um que está aqui. Abra o coração, abra o entendimento de cada pessoa, para que essa palavra venha surgir fruto no coração de cada um, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Nesse texto aqui, a preocupação de Deus com o homem, de não ver o homem enganado pelo inimigo. Muitas vezes queremos fazer a coisa certa, mas enganamos. Você aí que viaja muito aí nas capitais, aí você fala assim, eu já conheço aquele ali como a minha cidade. E às vezes você se engana, você entra numa rua que não é aquela rua. Às vezes você quer ir em algum lugar que não está na direção de Deus. E Deus, com a preocupação que Ele tem com o homem, Ele não quer que o homem seja enganado pelo inimigo. O inimigo é aquele que quer nos ceifar, o inimigo é aquele que quer roubar nossos sonhos, o inimigo está ao derredor bramando como um leão. E se a gente der uma brecha, ele entra e faz um estrago na nossa vida, na vida da nossa família. Então nós temos que entender que a preocupação de Deus com o homem é de não deixar ele viver enganado pelo inimigo. Deus disse,
tudo que o homem plantou, ele vai colher. Porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele é dono de todas as coisas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E às vezes a gente fica questionando, no tempo de Jesus, como Ele estava como homem aqui nessa terra, tudo dava certo para Ele. E às vezes a gente questiona, Senhor, eu faço dessa maneira, não funciona, por quê? Por que com Jesus dava certo? Jesus era obediente a teu Pai, Jesus era obediente à palavra. E às vezes a gente não consegue fazer tudo certo, não é porque nós somos menos do que Jesus, não. Porque a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Como o ministrador do louvor falou aqui nessa noite, sobre a grande comissão, e de pregar o evangelho a toda criatura. E a gente fica se achando assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí quando você lança essa palavra, o diabo pega essa palavra e trabalha com ela. Porque o diabo ele não tem nada. É nós que damos as armas na mão dele para trabalhar contra a nossa vida. Então nós temos que aprender a viver, mesmo que as coisas estejam difíceis, que as coisas estejam todas complicadas, mas nós temos que entender que o amanhã será melhor do que o hoje, com certeza. Que a palavra de Deus fala que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos que crer e esperar no Senhor por dias melhores. A igreja hoje, ela tem como objetivo ensinar e dar direção às pessoas, para que semeiem boas coisas e não fiquem enganadas. Esse é o dever da igreja. E quem é a igreja? Igreja sou eu e você. Então nós temos que ensinar as pessoas, direcionar essas pessoas para que elas consigam coisas boas, para que elas lancem outras sementes boas para ter uma colheita boa lá na frente. O apóstolo Paulo disse que somos imitadores de Cristo. Com tudo isso, o que estamos fazendo no reino de Deus? O que você tem feito no reino de Deus? Às vezes a gente fala assim, eu vou à igreja, eu sou fiel no dízimo, eu vou aos cultos, aos domingos. Só isso você tem pregado para o seu amigo? Você tem tirado uma hora durante o mês ou durante a semana para visitar o lar dos velhinhos? Para visitar um amigo no hospital? Para visitar um vizinho que está com problema com o filho? Para visitar um casal que está com problema no casamento? Esse é o dever da igreja, esse é o dever do cristão, do bom cristão. Então nós temos que aprender que nós dependemos completamente do Senhor. E nós temos que lançar uma boa semente à nossa volta. Porque muitas pessoas estão almejando fazer missões na África, fazer missões em outros países, mas às vezes não faz missão dentro da sua própria casa. Como que essa pessoa vai fazer missões fora do país? E quando vier aquela perseguição, porque lá você não pode usar a palavra de Deus, lá você não pode usar a Bíblia, e aqui nós temos livre acesso na Bíblia. E as pessoas às vezes ficam almejando aquilo ali, pura ilusão. Então peça a Deus que te dê direção desde aqui, para quando você chegar lá, você já esteja preparado para as coisas que vier contra a sua vida. Tem um texto lá em Marcos, não precisa da igreja abrir, no Marcos 6, de 35 a 39, que fala sobre aquela passagem lá dos pães e dos peixes. O que nós podemos aprender com esse texto sobre semeadura? 3 coisas eu pude tirar daquele texto e observar. A primeira, saber que ninguém faz nada sozinho. No reino de Deus nós não fazemos nada sozinho, nós temos que ter alguém do nosso lado, nós temos que ter um tutor, um discipulador, e temos que estar diante de Deus com sabedoria, pedindo a Ele sabedoria, graça a todo momento. A segunda coisa, olhar para aquilo que você tem. O que aquele moço tinha naquela mão? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes você tem algo maravilhoso na sua mão e você fica almejando do outro. Fala assim, meu Deus, eu tenho 2, mas o outro tem 20. Como que eu vou fazer com esses 2? Então olhe para aquilo que você tem nas tuas mãos. Olhe para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque se Ele colocou aquilo na sua mão, é porque Ele confia em você e quer que você prospere. Mas para isso você tem que lançar aquela semente que você tem na mão. E às vezes a gente segura essa semente e deixa de lançá-la sobre essa terra. Então nós temos que aprender isso. E a terceira coisa que eu vi também nesse texto é planejamento e organização. Porque ele planejou que fizesse grupos naqueles jardins. E assim na vida das pessoas que mexem com colheitas também, com certeza, quem já mexeu aí com
trabalha nessa área aí de agronomia, floresta, sabe como funciona. Você tem que fazer um planejamento, plantar no dia certo, para colher no dia certo, irrigar. Tem que ter uma organização e um planejamento. E na vida espiritual não é diferente. Nós temos que organizar também. Nós temos que orar, nós temos que jejuar. Nós temos que pedir a Deus que tira, expurga tudo aquilo que está demais dentro de nós. E uma coisa interessante, que às vezes uma coisa que pula em nossas vidas é a carne. Tende a fazer coisas erradas, tende a fazer a gente ficar no pecado. E o que nós temos que fazer? Jejuar. Que a única coisa que queima a vontade da carne é o jejum. Jejum e oração. Tem que andar juntos. E para isso nós temos que pagar um preço. Para isso nós temos que estar diante de Deus e pedindo a Ele todo dia que nos dê graça. E algo sobrenatural que Deus colocou sobre a terra é a semente. Tudo na terra, tudo que é semeado na terra gera fruto. Tudo que é semeado na terra gera fruto. E se nós estamos nesse planeta Terra, o nosso dever, o nosso propósito é plantar e colher, semear e colher. E algo muito interessante também que eu observei, que a colheita final, quem vai fazer ela é Jesus. Porque às vezes a nossa tendência é trabalhar com um grupo que é muito animado. Aquele ali não, aquele ali acho que não funciona bem não. Aquele ali só serve para ficar na porta para receber os irmãos. E não dá uma oportunidade para aquele irmão. A gente impede o crescimento do irmão. Nós não temos esse dever. Porque a colheita final, como foi falado aqui sobre o joio e o trigo, quem vai fazer a separação no final é o Senhor Jesus. Nós não podemos fazer separação. Nós temos que colher. E eu não falei, outra coisa interessante, quando meu pai fazia aquela nova colheita, ele não jogava o milho velho fora, não. Ele usava ele primeiro, depois usava o novo. E às vezes a gente tende a colher novas coisas em nossas vidas. Deus lança um novo projeto para você e você isola aquelas pessoas que não estão junto com você. Você tem que investir, você tem que trabalhar com essa pessoa, orar por elas. Quanto às células, a gente tem que investir naqueles que querem crescer, mas você nunca vai abandonar as pessoas completamente. Você vai continuar orando, acompanhando, para que ela cresça também no reino de Deus. Esse é o nosso dever, esse é o dever do cristão. No livro de Gênesis, Deus plantou um jardim e colocou um homem com duas funções específicas. Qual que era a função de Adão naquele jardim? Era cultivar e guardar. E eu faço uma pergunta para a igreja nessa noite. Adão guardou aquele jardim? Não. Porque no momento que ele vacilou, a serpente veio e enganou aquela mulher. E o nosso dever, quando a gente semear uma semente, nós temos que cultivar e guardar essa semente, porque senão o inimigo vai vir e tomar essa semente também, vai querer destruir essa semente. Essa semente pode ser uma vida. Então, se Deus colocou na sua mão, você tem que cuidar. Estava conversando com uma pessoa nessa tarde, e essa pessoa me falou que em Timóteo existe um pastor, ele tem uma igreja com 40 membros, 40 crianças, não tem nenhum adulto, só ele de adulto. Ele falou assim, é um lugar que ninguém dá nada por aquele lugar. Nesse lugar ninguém presta, todo mundo mexe com droga, rouba, o povo aqui está destruído. E ele foi para lá, Deus enviou ele para aquele lugar, ele começou a trabalhar com crianças, ele tem 40 crianças dentro da igreja. E são sementes que Deus colocou na mão dele para ele cuidar. E pode ter certeza, em nome de Jesus, eu creio que em breve ele vai estar colhendo muitas vidas, através daquelas crianças. E às vezes a gente despreza as crianças. Ah não, criança faz bagunça, criança não tem futuro. Não, nós temos que investir nas crianças, nos jovens, adolescentes, homens e mulheres, todos que estiverem na igreja. Então eu achei muito interessante essa pessoa comentando isso comigo. Eu falei assim, meu Deus, o reino de Deus às vezes a gente não entende, mas Deus trabalha da sua forma. Glória a Deus que os nossos propósitos são diferentes dos propósitos de Deus. Os nossos planos são diferentes dos planos de Deus, porque se fosse igual, não sairia nada que presta. Mas os planos de Deus são melhores para nossas vidas. Então, e outra coisa também que aconteceu com Adão, foi uma grande consequência. Qual que foi a consequência? A terra foi amaldiçoada, e a partir daí, iria produzir espinhos e abrolhos. Era uma terra que mana leite e mel, mas a partir dali, aquela terra começou a produzir espinhos e abrolhos, por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência, por
por falta do cuidado que Deus colocou na mão dele, que ele guardasse aquele lugar, ele vacilou e aquela terra foi amaldiçoada. Então nós temos que aprender, tudo que precisamos é semear, e semear no reino de Deus. E eu gostaria de estar falando sobre alguns tipos de sementes nessa noite. A primeira semente que eu gostaria de falar é o maná. Está lá em Êxodo 16, versículo 31. Diz assim: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. O povo de Israel não tinha o que comer no deserto, e Deus lançou para eles aquele maná. Esse maná é o pão que Deus dava para aquele povo, é o pão que Deus nos dá. O que é maná? Maná é a palavra de Deus. Ela tem que ser comida diariamente. Nós temos que alimentar desse maná todos os dias, para a gente viver na presença do Senhor, para a gente ter uma vida santa diante de Deus. Nós temos que alimentar desse maná. E muitas das vezes, nós não valorizamos a palavra de Deus. Muitas das vezes, nós não buscamos a palavra de Deus. Às vezes, nós desprezamos a palavra de Deus. A palavra é lançada, essa palavra é o maná que nós temos que viver com ele diariamente, e a gente às vezes não faz nada. Quantos de nós fazemos planos? Terminou o ano de 2015 e eu não consegui ler a Bíblia, mas em nome de Jesus, a partir de 1º de janeiro de 2016, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou fazer uma pergunta aqui nessa noite, hoje é dia 10, mas com muita sinceridade, quem já leu a Bíblia aqui todos os dias, até hoje? Levante sua mão. Olha aí, são pouquíssimas pessoas. Então, para que a gente faz propósito diante de Deus se a gente não vai cumprir? Deus não está interessado que você faça propósito diante dEle, que você não cumpra, porque Ele é fiel. Tudo aquilo que Ele promete para mim e para você, Ele cumpre. Mas nós que prometemos ao Senhor e não cumprimos. Então, a gente faz plano, a gente faz com que Deus faça melhor para nós, mas quando vem a primeira luta, a gente larga Deus de lado, a gente começa a murmurar, e a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu diante de Deus. Então, o maná é uma semente que nós não podemos dispensar das nossas vidas. Ele tem que ser diário. Nós temos que comer esse maná todos os dias, em todos os momentos de nossas vidas. A segunda semente é a semente de lágrimas. Está lá em Salmos 126, versículos 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É uma semente poderosa, representa perseverança. Mesmo quando você está chorando, você tem que semear. Quantos agricultores que plantam, às vezes a terra está seca, não está chovendo, mas ele planta confiando que vai chover, e aí ele fica naquele sol quente, lançando aquela semente, confiando que a chuva vai chegar, mas ele está alegre lançando aquela semente, a chuva não vem, ele não colhe, e aí ele fica triste, abatido. No reino de Deus não é diferente. Às vezes a gente faz uma visita, lança a palavra, e a gente quer que surja efeito do nosso jeito, mas uma coisa eu quero dizer para a igreja: quem vai fazer a obra, quem vai convencer o coração do homem, é o Espírito Santo de Deus. O nosso dever é lançar essa semente. Mesmo que a gente esteja gemendo e chorando, como nosso irmão Anderson falou, que quando fala em pregar em alguns lugares, a gente fala: Deus me livre, naquele lugar eu não vou não. Mas nós temos que lançar a semente. Nós não podemos esconder. Mesmo que a gente esteja chorando, apertado, mas nós temos que ir lá, lançar essa sementinha. Ainda que esteja doendo, cansado, com sofrimento, continua semeando. E um dia desse eu vi um vídeo que me chamou bastante atenção também. Um maratonista, ele estava chegando no estádio, uma corrida de 20 quilômetros, e ele era o primeiro. Assim que ele entrou no estádio, deu uma cãibra na perna dele, e ele paralisou. E aí ele foi vendo os concorrentes passar por ele, e ele foi ficando desesperado. O que aquele homem fez? Ele começou a pular de uma perna só.
faltava 400 metros para ele chegar, e ele foi pulando com a perna só, e o estádio inteiro ficou de pé e aplaudiu aquele homem. Então, assim, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja chorando, mas vai até o fim, semeia a palavra de Deus, semeia a semente de Deus no reino, para que possa surgir frutos. Como que você vai querer receber fruto na sua vida, na vida da sua família, se você não semeia, se você não planta? Para encontrar fruto tem que haver semente, e você tem que ser o semeador. Quem vai dar o crescimento é Deus, mas quem vai colher pode ser eu, pode ser você, pode ser outra pessoa, não importa. O nosso dever é semear hoje e colher hoje algo que você às vezes não plantou. Então essa é a segunda semente. A terceira semente é a semente não semeada. Está lá em Eclesiastes 11:4. A semente não semeada. Diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Será que temos sementes assim em nossas vidas? Quantos de nós olhamos para trás e falamos assim: meu Deus, perdi aquela chance, perdi a chance de estar trabalhando na universidade, perdi a oportunidade de estar fazendo um culto, de estar fazendo um curso na universidade, um curso que eu gostaria de estar fazendo. Não fique lamentando as chances perdidas, porque aquela semente que você não semeou, você não vai colher. Então, bola para frente, peça a Deus que te dê uma nova semente, não fique murmurando, não fique lamentando pelas chances perdidas na sua vida, se achando não ter cumprido com os desejos. Quantas pessoas, como eu falei desse jovem, às vezes a gente coloca isso no coração, poderia ter pregado de Jesus para ele, poderia ter lançado uma semente, poderia ter levado ele para uma clínica de recuperação. É tarde, não adianta, então não fique murmurando, porque essa semente aí, ela não foi semeada. Se ela não foi semeada, você não vai colher. Então essa é a terceira semente. E a quarta semente é a semente constante. Está lá em Eclesiastes 11:6. Semente constante, diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É a semente de pessoas que aprendem que cada momento da sua vida é um momento para semear. Eu estive observando um dia desse, Deus falou comigo também nessa palavra, que a maioria das vezes eu venho no culto pela manhã e venho à noite também. E aí, quando o momento das ofertas, eu separo ali uma oferta para o Senhor, e vou ali e deposito aos pés do Senhor. Quando é à noite, assim, se eu fosse olhar pelo lado humano, pelo lado assim, não muito espiritual, eu diria assim: eu já ofertei pela manhã, então não preciso de ofertar agora. Mas assim, a semente constante é como fala na palavra: semeia pela manhã e pela tarde, não repousa a sua mão. Porque a bênção que Deus vai te dar pela manhã, ela é diferente da bênção que Deus vai te dar à tarde. E assim também à noite. Eu até falei um exemplo aqui de manhã muito interessante, que às vezes nós planejamos algo para nossas esposas, né? Vamos lá, compramos um buquê de flor maravilhoso, levamos para ela, aí chega lá, ela está toda triste, lá passou um dia tribulado junto com as crianças, você não chegou na hora certa, ela nem faz conta naquele buquê de flor. Aí você fala assim: meu Deus, que semente é essa que eu trouxe? Aí você fica decepcionado. Mas depois você faz algo tão pequenininho que às vezes ela nem observa, você acha que aquilo não tem nada a ver. Às vezes você vai lá e lava um prato, aí ela chega e fala assim: ô meu bem, valeu, você lavou o prato. Então vale a pena você semear constantemente, isso aí é semeadura. Então não fique preocupado com coisas grandes que você vai fazer, semeie sempre, mesmo que seja uma sementinha pequenininha diante de Deus, mas você vai colher frutos. E isso aí, o que é colher frutos diante disso aí? Você vai estar agradando sua esposa e automaticamente ela vai estar fazendo algo para te agradar também. Isso aí é recíproco. Então nós temos que aprender que nós temos que semear constantemente. Semear sempre, porque não sabemos
qual a semente vai dar o fruto que precisamos. Então nós não sabemos qual a semente que nós vamos lançar que vai dar aquele fruto que a gente precisa. Então por isso que a gente está sempre lançando aquela semente, constantemente. A quinta semente é a semente dos ventos. Os que semeiam ventos cegarão tormentas. Sementes geralmente não são grandes. Vocês já observaram? Por exemplo, a sementinha de uma melancia, é pequenininha. Olha o tamanho da melancia. Então assim, você tem que semear e assim você tem que observar os ventos. Quem provoca o amigo cria brigas e provocações. E essas provocações vêm por brigas pequenas. É como se fosse o pecado, você está andando aqui, tem umas pedrinhas pequenininhas, você passa por cima dela, chuta ela, não está nem aí. Mas se você vê uma pedra grande, você vai desviar dela, vai te chamar a atenção. Assim também é o pecado na nossa vida, ele vai entrando sorrateiramente, quando você observa, você está no lamaçal, você está perdido, você está no mundo. Então nós temos que entender que os ventos, às vezes, vêm para tentar nos derrubar, mas Deus é poderoso para nos guardar a cada dia. E a sexta semente é a semente mirrada. Está lá em Ageu 1:6. Diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comei, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então, essa semente mirrada, Deus está falando que vocês esqueceram a minha casa em ruínas. Aí a semente mirrou. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos as coisas para Deus de qualquer maneira? Nós lançamos uma semente de qualquer maneira. E às vezes a gente não entende, a gente não se preocupa que Deus é maravilhoso, Ele é dono de tudo, nós temos que fazer com excelência. Algo muito interessante que acontece em todas as igrejas, que às vezes a gente marca o culto para 18h30, as pessoas chegam às 19h, 19h10. Mas no trabalho você não atrasa. No futebol você não atrasa. Por que que na obra de Deus tem que ser feito mirrado, tem que ser feito de qualquer maneira? E a gente quer receber de Deus, a gente faz de qualquer jeito, faz do nosso jeito, esperando que Deus vai retribuir a altura que você quer e não que você precisa. Então às vezes Deus às vezes precisa tratar pecados em nossas vidas, Deus precisa curar algo que está nos atrapalhando de achegar-vos a Ele, e a gente fica murmurando, a gente fica falando assim: eu lancei a semente e Deus não me deu a vitória, eu lancei a semente e Deus não me deu o fruto, porque esse fruto está mirrado, é um fruto que você não lançou aos pés do Senhor com amor e com zelo. Aquilo que se faz pela casa de Deus, Ele faz pela sua casa. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho trabalhado, tenho desempenhado o máximo que eu posso. Eu tenho feito a obra de Deus assim, de acordo com aquilo que eu posso fazer. E Deus tem nos abençoado, Deus tem transformado a minha família, Deus tem transformado a minha casa. Na quinta e sexta-feira, por exemplo, eu saio de casa às 7h da manhã, volto em casa para almoçar e só chego às 11h da noite. Não paro nenhum desses 2 dias. É discipulando, fazendo uma visita, atendendo aqui na igreja, olhando as coisas da igreja. Então eu faço isso com muita alegria no coração, porque quando eu estou fazendo para Deus, Ele está cuidando dos meus filhos. Quando eu estou fazendo para Deus, Ele está providenciando para a minha casa. Quando eu estou fazendo para Deus, Ele está cuidando da minha esposa. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que zelar pelo reino de Deus, nós temos que zelar pela casa de Deus. E para isso nós temos que fazer isso com qualidade, e não dando uma semente mirrada, uma semente que não vai gerar fruto diante de Deus. Você tem feito sua parte? É outra pergunta que eu faço para a igreja. O que você tem feito? Você tem lançado essa semente mirrada diante de Deus? Ou você tem lançado uma boa semente, esperando colher um bom fruto? Amém? A sétima semente é a semente comida pelas aves. Está lá em Mateus 13, versículo 4. Diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Ouve a palavra e não entende, e não procura entender. Muitas das vezes a gente entra na igreja, ouve aquela palavra, não entende,
e não procura saber, não procura perguntar para alguém o que quer dizer aquilo, o que Deus quis falar através daquela palavra, e a palavra às vezes entra no ouvido e sai no outro. Não é assim. É um maná especial que nós recebemos, é a palavra de Deus. E nós temos que colocar essa palavra em prática a cada dia. Quantas pessoas estão passando por lutas e dificuldades dentro das igrejas por falta de obedecer a palavra do Senhor, por falta de praticar a palavra do Senhor. Então nós temos que entender que Deus lança a semente, e muitas das vezes as sementinhas são comidas pelas aves, porque a gente não cuida dessa semente. Então nós temos que buscar a Deus, entender essa palavra, aprofundar nessa palavra, porque aqui está o nosso manual de instrução. Aqui está tudo aquilo que a gente precisa, família, saúde, emprego, tudo que você precisar, você vai achar nesse manual de Deus, que é a palavra de Deus. Amém? E também lá em Mateus 13, no versículo 19, a palavra de Deus fala: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você vai recuperar sementes roubadas em nome de Jesus. Então não se preocupe, se você lançou uma semente e aquela ave veio e raptou aquela semente, eu quero profetizar para essa igreja nessa noite, que você vai recuperar aquela semente perdida. Você vai recuperar aquela semente que a ave comeu. Então lance uma nova semente e creia que Deus vai dar aquilo que você está precisando na sua vida. Não importa o que você está precisando, não importa a maneira que você entrou aqui nessa noite, se você veio arrastado, se você veio por livre e espontânea vontade, mas creia que existe um Deus vivo, que vai te dar um fruto, que vai abençoar você e abençoar a sua família, abençoar o emprego, um curso que você está pretendendo, em nome de Jesus. Amém? E a oitava semente é a semente queimada. Mateus 13, versículos 5 e 6. Diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, essa semente queimada acontece também como aquela semente que eu falei, que o agricultor planta aquela semente muito rasinha, aí o sol vem e queima aquela semente, ela não vai prosperar, ela não vai nascer, porque o sol queima ela, e o solo é rochoso. Na vida espiritual não é diferente. Fala de uma vida superficial com Deus. Com Deus só funciona quando você se aprofunda. Como que você vai querer receber algo de Deus sobrenatural se você tem uma vida superficial com Ele? Se você não se aprofunda diante dEle, se você não tem aquela intimidade de sentar diante dEle e clamar pela sua vida, clamar socorro na hora que você está precisando. Então nós temos que aprender, para ter uma vida diante de Deus, nós temos que aprofundar com Ele, para que essa semente não seja queimada em nossas vidas, e que Deus possa estar completando a obra em cada vida, em nome de Jesus. Amém? A nona semente é a semente sufocada. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 22. Diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Corremos atrás de tantas coisas e esquecemos das sementes. Porque às vezes você lança até uma boa semente, você está esperando um bom fruto, mas aí Deus te dá uma bênção, você consegue um apartamento novo, você consegue um carro novo, e você vai cuidar do carro, vai cuidar do apartamento, vai cuidar de um curso que Deus te deu, e esquece da sementinha que você lançou. Como que você vai querer que essa semente seja, que ela nasça ali, que ela gere fruto, se você deixou o seu orgulho, se você deixou algo na sua vida sufocar aquela semente? Então essa semente não vai brotar, porque você sufocou ela. Então nós temos que aprender, irmãos, todas as sementes que vêm em nossas mãos, se a gente crê, Deus vai dar bons frutos, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Nós não merecemos nada, mas a misericórdia de Deus ela é extensa. Então não deixe de lançar essa semente, não deixe que nada sufoque a semente que você plantou. Como eu falei de crianças,
Às vezes você tem um filho abençoado, o filho vai muito bem na escola, aí ele tira um vermelho, lá quando ele chega em casa você detona ele. Aí tudo aquilo que ele fez você esqueceu. Você está sufocando aquela sementinha que você plantou e você colheu, está do seu lado, é bênção para você, é bênção para a sua família. E aí você está sufocando ela com palavras. Vamos vigiar nas palavras que a gente está profetizando para nossos filhos, para nossas esposas para marido. Vigie, cuidado com aquilo que você fala, porque tudo aquilo que você fala pode acontecer. Então nós temos que lançar palavras de bênçãos, nós temos que lançar palavras que edificam, palavras que colocam a pessoa para frente, não palavras de derrota, palavras de desânimo, para sufocar essa semente em nossas vidas. Amém? A 10ª semente é a semente frutífera. Está lá em Mateus 13, 23. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Também lá em Lucas 8,15, a palavra de Deus fala assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Semente semeada em boa terra. O que é boa terra? É você estar com o coração preparado. Às vezes a gente quer receber essa semente, que é a palavra de Deus, em nossos corações, mas a gente está cheio de mágoa, o nosso coração está cheio de ressentimento. Por isso que a gente tem que pedir a cada dia que a gente esvazie de nós mesmos, que vai tirando tudo aquilo que não presta, para que essa terra seja fértil, para quando a palavra de Deus cair, que a semente ela possa gerar fruto. E para gerar fruto você tem que estar com o coração preparado, a terra tem que estar preparada para que ela dê bons frutos. Não tem como gerar bons frutos se a tua terra está cheia de mágoas, cheia de rancor, cheia de orgulho e de soberba. Então nós temos que colocar uma terra pronta diante de Deus para que essa semente possa brotar. E essa semente é a palavra de Deus. A penúltima semente que eu gostaria de falar para a igreja é a semente do reino de Deus, reino dos céus. Está lá em Mateus 13, 31 e 32. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, às vezes, a gente não dá nada pela semente da mostarda. E a menor semente de todas as sementes é a semente da mostarda. Então, ela é comparada com o reino de Deus. E, às vezes, a gente questiona assim: mas eu fazer para Deus, Ele nem está vendo. Eu tenho que fazer para aquele que está vendo. Tenho que trabalhar bem na minha empresa. Eu tenho que mostrar um bom trabalho para o meu tutor lá na faculdade. Eu tenho que mostrar um bom trabalho ali na escola que eu estudo. Na minha casa eu tenho que demonstrar que eu sou o chefão. Mas no reino de Deus você acha que é muito pequeno, porque você não está vendo. Mas estão fazer discípulos. Você está lançando a sementinha pequenininha diante do reino de Deus, diante da grandeza de Deus, fazer discípulos. Outra coisa, trabalhar para Deus. Como eu falei, às vezes você questiona: como que eu vou trabalhar para uma pessoa que eu não vejo? Mas fique você sabendo que a melhor paga, o melhor salário que nós temos é que vem do Senhor Deus. Esse salário nós não podemos deixar faltar em nossas vidas. Outra coisa, cuidar de uma célula. Às vezes falar, cuidar de célula, não, eu quero ser um pregador, eu quero ser um missionário. No reino de Deus, para mim trabalhar, tem que ser coisa grande. Então valorize as coisas pequenas que Deus tem dado para você. Valorize as coisas pequenas que Deus tem colocado em tuas mãos, porque com certeza vai gerar grandes frutos diante de Deus. Mas quando é cultivada, ela cresce e torna-se a maior e mais poderosa de todas, que é o reino de Deus. E a última semente que eu gostaria de falar para a igreja nessa noite é a boa semente. A boa semente, fala lá em Mateus 13, 24, versículo 27, 37 e 38. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Então, vindo os seus servos, os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio?
Ele respondeu: o que semeia boa semente é filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Então, nessa noite, nós podemos dizer, diante desse texto, nós somos filhos do rei, nós somos filhos do homem, nós somos filhos do príncipe, nós somos príncipe e princesa de Jesus aqui nessa terra, porque nós somos essa semente que foi lançada. Então, Deus plantou você nessa terra para ser bênção e dar bons frutos. Deus não plantou você nessa terra para você ficar de braço cruzado. A terra não vai produzir se você não semear. Então, se você está nesse planeta Terra, se você entende que você é um ser humano, você tem que semear e plantar todos os dias. E como que você vai conhecer a boa semente? É através dos frutos. É através dos frutos que nós colhemos, é que nós vamos saber qual é a boa semente. Qual fruto você tem colhido na sua vida? Qual fruto você tem colhido dentro da sua família? Aí você vai estar fazendo uma pergunta e Deus vai estar te respondendo de acordo com o fruto que você colhe. Aí você vai saber que essa é uma boa semente. Então que nós possamos aprender mesmo. Qual é a semente que nós temos que lançar nessa terra? Qual é a semente que nós estamos preocupados se vai produzir ou não? Vamos lançar a semente. Quem vai dar o crescimento é Jesus. Quem vai dar o crescimento é Deus. E nós vamos colher com certeza lá no final. Então, tudo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Tudo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Ajuda-me a alimentar do maná todos os dias, que é a palavra de Deus, para que vivamos semeando e colhendo nessa terra até a vinda do Senhor Jesus.